Bem-vindos! Olha, hoje a gente vai mergulhar numa cena que nossa, ela é quase cinematográfica. Cheia de pânico, desespero e, no fim, um espanto que muda tudo. Estamos falando daquela passagem super conhecida de Jesus acalmando a tempestade, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. O cenário é incrível. Depois de um dia inteiro ensinando com parábolas, Jesus, que devia estar exausto, fala para os discípulos para eles atravessarem o mar da Galileia. E para entender o que acontece ali, a gente tem um material muito rico, desde reflexões pastorais, passando por gigantes como Santo Agostinho, até estudos mais técnicos, né, que olham o texto no original. Exato. O nosso objetivo aqui é tentar ir além da historinha do milagre, sabe? É descobrir o que essa cena revela sobre quem é Jesus e sobre essa briga que existe dentro de todos nós entre o medo e a fé. Exato. E é fundamental a gente lembrar o contexto. Muitos estudiosos dizem que o Evangelho de Marcos inteiro está tentando responder uma única pergunta. Afinal, quem é esse Jesus? E essa passagem não é só um espetáculo, é tipo uma peça de evidência fundamental que ele apresenta. Uma peça de evidência, gostei disso. É. Porque, pensa bem, ele passou o dia todo ensinando com palavras, com as parábolas. Agora Marcos vai mostrar ele agindo, ele vai mostrar na prática o poder que estava por trás daquelas palavras todas. É a teoria virando uma realidade, assim, de abalar tudo. Então vamos para essa cena do crime. Jesus fala, vamos passar para outra margem. Uma frase que parece simples. Parece, né? E logo depois, Marcos dá um detalhe que eu acho fascinante. Ele diz que Jesus dorme na polpa, na parte de trás do barco, sobre um travesseiro. É um toque de humanidade tão real, né? Com certeza. Mas aí a calmaria acaba. Uma tempestade violenta, um grande tufão, como o texto diz, cai sobre eles. O barco começa a encher de água e a coisa fica feia. E cada detalhe aí é um símbolo. A ordem vamos passar para outra margem não é só um GPS, é uma declaração de missão. Eles estão saindo do território judaico para ir para a terra dos pagãos. Ah, expandindo a missão. Isso, Jesus está empurrando as fronteiras. E o barco, desde sempre os teólogos como Agostinho viram o barco como uma imagem da igreja. Ou da nossa própria alma, sabe? Navegando nesse mundo turbulento. E o mar? O que o mar significava para eles? Porque pra gente é praia, férias. Pra gente é outra coisa. Mas para um judeu daquela época, o mar era o caos, era o abismo. A força descontrolada que Deus teve que ordenar lá em Gênesis, no comecinho de tudo. Nossa. Era o lugar de onde vinham os monstros, o mal. Então, a tempestade não é só mau tempo. É o caos tentando voltar, tentando afundar a criação de Deus. É uma força hostil quase demoníaca. E no meio desse caos todo, a imagem mais forte, Jesus dorme. Isso é um paradoxo total. Como pode? É exaustão humana ou é confiança divina? Eu acho que as fontes apontam para as duas coisas. E é isso que deixa a cena tão poderosa. Sim, ele está exausto. Marcos quer mostrar esse lado humano. Mas o sono dele, um sono tranquilo, no meio daquela fúria, demonstra uma confiança no Pai que não é normal. Alguns até veem nisso uma imagem da morte dele na cruz. Um momento de aparente silêncio, de ausência, em que a fé dos discípulos vai ser testada ao máximo. Uau! Ele está na polpa, né? Onde fica o leme. Ou seja, mesmo dormindo, mesmo parecendo ausente, ele ainda está no controle do barco. Mas os discípulos não enxergam nada disso. O pânico é total. E o que eu acho incrível é que alguns deles eram pescadores. Pedro, André, Tiago, João. Eles cresceram naquele mar. Exato. Não era a primeira tempestade deles. O que faz essa ser tão diferente a ponto de quebrar até os mais experientes? Ótima pergunta. Primeiro, o termo grego que Marcos usa indica que era uma tempestade fora do comum, uma fúria mesmo. Mas o ponto principal é o que acontece dentro deles. O medo, quando chega nesse nível, ele desliga a razão. A experiência não conta mais nada? Nada. O pânico toma conta. A tempestade de fora só revelou a tempestade que já existia dentro deles.
uma crise de fé. E isso explode no jeito que eles acordam Jesus. Sim, a frase deles é muito forte. Não é só socorro, é uma acusação, né? Mestre, você não se importa que a gente está morrendo? Exatamente. É uma reação tão Humana. humana. Essa mistura de pedido de ajuda com ressentimento, e as fontes mostram que a pergunta deles não questiona só a atenção de Jesus, mas o caráter dele. Eles estão dizendo, a gente está afundando, e você não se importa, você não ama a gente. Nossa, é verdade. Isso muda tudo. A crise deixa de ser sobre sobreviver fisicamente e vira uma crise de relacionamento ali no barco. É a pergunta que ecoa em todo o sofrimento, né? Deus, onde você está? Você se importa comigo? E a resposta de Jesus é de uma autoridade que chega a dar medo. Ele levanta, nem olha para os discípulos direito e se vira para a tempestade. Ele fala com o vento e com o mar como se fossem, sei lá, crianças mal criadas. Exato. E ele diz, silêncio, cala-te. E na mesma hora o texto diz que veio uma grande calmaria. E aí está o clímax, a grande revelação, porque no Antigo Testamento, a única pessoa que manda no mar caótico é Deus, o Criador. Ah, sim, tem um salmo que diz que os marinheiros em perigo clamaram a Deus e ele fez cessar a tormenta. Veja bem, Jesus não pede a Deus para parar a tempestade, ele mesmo dá ordem. Ele faz o que só Deus pode fazer. Isso é, e tem um detalhe no grego que deixa tudo ainda mais forte, não é? A palavra que ele usa, Sim, isso é de arrepiar. a palavra grega que Marcos usa para repreender o vento, é a mesmíssima palavra que ele usa em outras partes quando Jesus está expulsando demônios. Caramba. Isso é uma pista teológica gigantesca. Jesus não está só controlando o tempo, ele está tratando a tempestade como uma força do mal, uma força hostil. Ele está, na prática, exorcizando o caos, silenciando uma força que se opõe ao reino de Deus. Isso muda completamente a leitura da cena. Não é um milagre sobre meteorologia, é sobre poder, sobre autoridade. Exato. E o efeito disso nos discípulos, porque o medo deles não vai embora, né? Ele só muda de alvo. Perfeito. Ele muda de alvo. O texto em grego diz que, depois da calmaria, eles temeram com um grande temor. Parece repetitivo, mas é genial. Eles saem do medo paralisante da tempestade para um temor, um espanto reverente diante de Jesus. O foco do pavor deles sai das ondas e se concentra totalmente naquele homem no barco. E a pergunta deles muda também, muda radicalmente. Não é mais a acusação, você não se importa, mas uma pergunta sussurrada, cheia de assombro. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles entraram no barco achando que conheciam o mestre, o rabi, e saem percebendo que estão trancados num barquinho com outra coisa, com um poder que eles nem imaginavam. A cabeça deles deve ter explodido. Completamente. Eles estão começando a entender que a autoridade que lhe mostravam ensinar não era só discurso, era real, e tinha poder sobre a própria criação. E é nesse silêncio, com o lago parecendo um espelho, que Jesus faz as perguntas que são o coração da lição. Por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé? Essas perguntas soam um pouco duras, quase uma bronca. Ele está culpando eles por sentirem medo? Não, e essa é uma distinção muito importante. A questão não é o sentimento de medo, que é natural. A questão é o que governa o seu coração. O que Jesus está dizendo é: como o medo das ondas pode ser maior do que a confiança na minha presença aqui com vocês? A falta de fé deles não é um problema moral, mas uma consequência de eles não entenderem ainda quem ele realmente é. O medo cega eles para a identidade de Jesus, e não saber quem ele é alimenta mais medo. É um ciclo. Sabe? Numa turbulência horrível. Sim, ótima analogia. Todos os passageiros em pânico e a criança brincando tranquila. E quando perguntam por que ela não está com medo, ela diz, porque meu pai é o piloto. É isso que Jesus esperava deles. É exatamente essa a imagem. A fé que Jesus pede é essa confiança que nasce de saber quem está no comando, não de analisar o tamanho das ondas. Depois de um dia ouvindo sobre o poder do reino, Jesus esperava que eles começassem a ligar os pontos. A palavra que ensina é a mesma palavra que salva.
Então, amarrando tudo isso, a história da tempestade é muito mais que um relato de milagre. É uma revelação de quem é Jesus, uma aula sobre o amadurecimento da fé, do pânico ao temor, e vira um símbolo para todos nós, né? Sem dúvida. E se a gente puder deixar uma reflexão final, acho que ela está justamente nessa transformação do foco dos discípulos. Certo. Eles começam a viagem com medo da tempestade e terminam com um temor reverente diante de Jesus. Isso desafia a gente a olhar para as nossas crises, para os nossos caos e perguntar: onde é que está o nosso foco? A gente ainda está paralisado pelo tamanho das ondas? Ou a gente já começou a se maravilhar, até com um certo medo, com a identidade e o poder de quem está no barco com a gente? Puxa. A questão que a passagem deixa no ar não é se vai ter tempestade. É se, no meio dela, a gente vai reconhecer quem tem o poder de dizer: silêncio, cala-te.